Pronto. Vamos orar? Começar nosso estudo. Boa noite para todos. Paz do Senhor Jesus. Pai, nós queremos orar, queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença, queremos pedir que o Senhor nos ensine, fale ao nosso coração, nos dê entendimento, graça, sabedoria, que o Senhor possa ministrar poderosamente, Deus, na nossa alma, no nosso espírito, no nome santo de Jesus. Amém? Hoje nós vamos tratar sobre o tema descontrole. A maioria dos problemas que nós temos, seres humanos, são problemas emocionais. A maioria. Você pode ter certeza que a maioria dos problemas que nós enfrentamos são problemas de ordem emocional, sentimental. E quando nós falamos do descontrole, ele abrange uma série de, por exemplo, comida, bebida, comportamento. Então, quando você fala o tema descontrole, ele envolve bastante coisa. Então, um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Em algumas traduções, domínio próprio está escrito temperança, tem que ter equilíbrio. E essa é uma das características que nós temos. Aí você vai falar, pastor, é fácil? Não. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a maior parte dos nossos problemas, eles são de cunho emocional. Desde a infância até hoje, você vai somatizando uma série. Olha para você ver. As coisas que você guarda na memória, todas elas são de cunho emocional. Quando eu falo que você guarda, seja bom ou ruim. Se eu perguntar para você assim, alguma coisa que te marcou na infância, ou na juventude, ou te marcou na sua vida adulta, você só guarda, só lembra das coisas que estão vinculadas às suas emoções, seja muito feliz ou muito triste. A maioria das coisas você esquece, você sabia, né? A maioria das coisas você esquece, você não lembra. Eu já preguei em tanto lugar, conheci tanta gente. Às vezes a pessoa fala para mim assim, você não lembra de mim? Não. Tem gente que eu não lembro. Eu lembro uma vez eu estava começando a igreja de Nazareno lá de Várzea Grande. De repente o cara parou. Pastor! Eu falei, oi, é recém-chegado lá. Aí o cara parou e ele conversou comigo e tal. Nossa, eu era lá da igreja de Jaú, com o senhor. Depois eu vim para cá. Eu não lembrava dele. Aí você vai falar, pastor, por que o senhor não lembrava dele? Porque você só guarda, só lembra das pessoas que têm algum vínculo sentimental, emocional com você. Imagina, como é que você guarda? Você prega no presídio e o cara chega e fala assim, o senhor lembra de mim? Não lembro. Exceto se acontecer alguma coisa que marca. E essas coisas que marcam, elas normalmente estão vinculadas às suas emoções. Então o descontrole, a falta de controle, a falta de domínio próprio, a falta de equilíbrio, e nós sabemos que a marca registrada da vida cristã é equilíbrio, e você ser equilibrado. Então hoje nós vamos tratar sobre descontrole. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Provérbios 25, 28. Nos tempos bíblicos, os muros das cidades eram a sua principal defesa. Se os muros estivessem rachados, quebrados, o exército inimigo não teria muita dificuldade para invadir e tomar a cidade. Isso aí é óbvio. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Jericó era uma cidade fortificada, e várias das cidades, inclusive Jerusalém. Se você lê a Bíblia, você vai ver que quando Davi, na época dos Jebuseus, a cidade era intransponível. Davi entra pelo caminho da água. Então,
quando a Bíblia fala dessa história, a história de fortalezas, ele está falando exatamente dessa questão das proteções. E a Bíblia está dizendo que um homem que não pode se conter é como uma fortaleza que tem uma rachadura. Quantos homens e mulheres sábios, inteligentes, pessoas que já estão na igreja há muitos anos, e de repente a pessoa faz um negócio que você fala assim, mas como que a pessoa fez isso? Como é que ela passou por isso? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso procurando o quê? Uma brecha. Então, a Bíblia está dizendo que um homem ou uma mulher que não pode se conter é como uma fortaleza que tem brechas. Uma pessoa que perde o controle, se descontrola, com certeza o inimigo vai vencê-lo. Então, se os muros estiverem rachados, o exército inimigo não teria dificuldade, né? Como bem sabemos, Deus provocou a queda dos muros de Jericó para que o exército de Israel tivesse mais facilidade para invadir e conquistar a cidade. Assim como a cidade sem muro fica vulnerável ao exército invasor, a pessoa sem autocontrole é vulnerável a todos os tipos de tentações. Eu estava conversando com um rapaz, há muitos anos atrás, não vou falar quem é, né, uma hora sim. Mas ele trabalhava numa empresa e o gerente da empresa ficou futucando. Eles discutiram, por fim ele matou o cara. Matou. Há esse tempo atrás eu estava conversando com ele, ele chorou. Aí ele falou assim, que matou com raiva, num momento de ira. E acabou com a vida dele. Emocional, profissional. Então, essa questão do controle, descontrole, são coisas muito sérias. Então, infelizmente, por exemplo, Salomão, que escreveu uma maioria dos provérbios, né? Provérbios 25, 28, é um exemplo triste, mas extraordinário do seu próprio ensino. A Bíblia afirma que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Por quê? Davi conquistou pela espada, pela guerra. Salomão era muito inteligente, o que ele fez? Vou brigar com ninguém. Ele foi casando, porque às vezes a pessoa fala assim, mas Salomão, ele casou com 700 esposas, 300 concubinas, ele era prostituto, adúltero, alguma coisa nesse sentido. A verdade é que Salomão, para evitar brigas e guerras, o que ele fez? Foi casando com princesas, foi casando, justamente para evitar as guerras. Ele expande a nação de Israel, o território de Israel, mas ele expande de uma forma para evitar as guerras, ele foi se casando. Porém, a Bíblia diz que não era para casar. E foi isso que fez com que ele se arrebentasse. Porque ele se apaixonou por essas rainhas, princesas, acabou construindo templos dentro de Jerusalém, no território de Israel, e acabou que por causa disso, Deus puniu ele de uma forma muito severa. Apesar dele ser um homem de Deus, um homem sábio, o homem mais sábio que já pisou no planeta, a falta de controle que ele teve acabou trazendo um prejuízo gigantesco. Agora, se Salomão, que é Salomão, caiu, imagina a gente que não tem a sabedoria que ele tinha. Para você ver como é que a falta de controle pode afetar a vida de alguém. Então a Bíblia afirma que Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, todas vindas de lugares aonde Deus havia proibido os israelitas de escolherem esposas. 1 Reis 11:11, que eram daqueles povos ao redor. Salomão então deixou-se dominar pela paixão e desrespeitou totalmente a proibição divina. Além disso, como era o soberano mais rico da época, conseguia tudo o que queria. E em vez de exercer autocontrole, o rei desconsiderou o seu próprio conselho e permitiu que a sua paixão corresse solta. E nós já sabemos o final da história. Acabou que Deus executou sobre a vida dele, os filhos dele, dividiu o reino por causa dos pecados dele, dessa idolatria
que acabou entrando no meio de Israel por causa dele. Então Salomão pagou um alto preço pela falta de autocontrole. Suas esposas levaram seu coração para longe do Senhor. Aí no final, ele está velho, né? Ele sentiu o peso da mão do Senhor. Aí ele escreve, no final, teme o Senhor, guarda a sua palavra e saiba que um dia você vai prestar conta a Deus de todos os seus atos. Então as suas esposas levaram o coração. Deus dividiu o reino de Salomão. O reino que ele tanto amava, que ele tanto venerava, que ele tanto, né, tinha orgulho, Deus dividiu 10 tribos para um lado, 2 para o outro, ficou Judá e Benjamim para um lado, o restante separou. Inclusive eu estava até vendo um vídeo esses dias sobre as tribos perdidas. Tudo isso por causa do quê? Porque Salomão não teve controle das suas emoções, e aí ele acabou pecando contra Deus, e isso afetou o reino, a família dele. E a dinastia de Davi foi mutilada daquela época em diante por causa do pecado de Salomão. Então às vezes as pessoas falam só da sabedoria, da riqueza. Salomão é tido como um homem mais sábio, mais rico. Só que olha para você ver como é que a falta de controle, a falta de domínio, ela pode acarretar uma tragédia na vida de uma pessoa, mesmo ela sendo de Deus. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Às vezes as pessoas confundem liberdade. O que é liberdade? Aí a pessoa pensa, liberdade eu faço o que eu quero. A liberdade não é você fazer o que você quer, a liberdade é você fazer o que você precisa. Uma pessoa livre é uma pessoa que faz o que precisa. Se você faz o que você quer, você não é livre. Liberdade e libertinagem é bem parecido. Então essa falta de controle, essa falta de domínio que uma pessoa pode não ter, com certeza vai acarretar prejuízos na vida dela inimagináveis. E aí às vezes eu ouço muito isso no gabinete: se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não teria feito. Mas a falta de domínio, a falta de controle fez com que a pessoa fizesse, e depois ela acaba pagando um preço alto. Todo não de Deus, ele tem uma finalidade de proteção. E as pessoas às vezes acham que o não de Deus é Deus cerceando a sua liberdade. Não é isso. Assim como um pai e uma mãe fala para um filho: não faça isso, porque está vendo que vai machucar, está vendo que vai se cortar, né? Mas nós temos uma dificuldade gigante de entender que quando Deus fala não, Ele na verdade quer proteger você e não cercear aí a tua liberdade. Então, tanto em Provérbios quanto nas cartas do Novo Testamento, a Bíblia fala bastante sobre autocontrole, domínio próprio, temperança, sobre você ter controle sobre as suas emoções, sobre os seus desejos. O segundo Paulo, o autocontrole é fruto do Espírito, como nós já sabemos lá em Gálatas, né? Nós sabemos, Gálatas 5 fala, principalmente do 16 para frente, sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio, temperança, controle. É fácil? Não. Mas é uma coisa que nós devemos buscar. Como diz a palavra, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. A Bíblia diz que um homem e uma mulher espiritual, ele se julga a si mesmo e não é julgado por ninguém. Você precisa saber aquilo que você precisa melhorar. E todos nós, seres humanos, temos esse problema de perda de controle em algum momento, por alguma coisa. Às vezes você tem controle numa área, mas há áreas da nossa vida que são sensíveis, e se forem tocadas, geram descontrole. E toda pessoa que perde o controle, ela vai sofrer um prejuízo. No mínimo, vergonha, humilhação. Então, nós temos que buscar isso. E o apóstolo Paulo inclui o descontrole na lista dos pecados que iriam caracterizar os últimos dias. 2 Timóteo, alguém lê para mim aí, 2 Timóteo 3,3, fazendo favor.
E outra pessoa abre em Tito 2:2. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Esse é 2 Timóteo 3:3. Resumindo, pessoas que não têm controle de nada. Tito 2:2 e 5:6. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idólatras, 2, 5 e 6. a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Moderados, em outra tradução, que tenham controle, autocontrole. E lembra que a mesma graça que produz a salvação também nos capacita a sermos equilibrados. Eu vou repetir porque algumas pessoas chegaram atrasadas. A maioria dos problemas que nós temos são de fundo emocional. Pode guardar isso dentro do seu coração. A maioria, a grande maioria dos nossos problemas são de fundo emocional. Presta atenção no que eu vou te falar. Só 15% dos problemas do povo da igreja, só 15% é de cunho espiritual. Demônio, possessão, só 15%. E o resto, pastor? Emocional. A maioria das pessoas que entram no meu gabinete não entram com problemas espirituais. Está ouvindo isso? Você entendeu? A maioria das pessoas que entram no gabinete, elas não estão com problemas espirituais. Não é caso de possessão, não é caso de expulsar demônio, não é caso de maldição hereditária, alguma coisa, não é. A grande maioria dos problemas são de cunho emocional, da pessoa não saber lidar com os problemas. E obviamente, como que você expressa isso? Através das suas emoções. Você vai expressar, você sente, né? Sentimento. Como é que você expressa o seu sentimento? Através das suas emoções. Então, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria, conhecimento e buscar equilíbrio. Porque a pessoa fala o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, faz o que quer, enfia a mão na cara, sei lá, acontece tanta coisa e depois. Ah, mas pastor, mas a pessoa ficou com raiva, ficou irada. É, então. Por causa de raiva mata, por causa de raiva perde amigos, por causa de raiva você perde emprego, por causa de raiva você perde oportunidades, por causa de sentimentos você perde casamentos, por causa de sentimentos você perde filhos, famílias, por causa de sentimentos você perde sua dignidade, seu nome. Então é complicado isso, e é uma coisa muito séria. A falta de controle, e não é só de comportamento, a falta de domínio próprio, por exemplo, com comida, com bebida, com sexo, com pornografia. 80% dos homens que estão dentro das igrejas são viciados em pornografia. Como assim, pastor? De cada 10 homens na igreja, tá? Porque fora da igreja é 100%. Dentro da igreja, porque fora da igreja, não esquece. De cada 10 homens dentro da igreja, 8 tem problema com pornografia. Falta de controle. Homens e mulheres casados com problema de masturbação. Vou nem falar o solteiro. Então, a falta de controle, de você ter controle, lembre-se que o propósito original de Deus é governo. Você pode ler lá na Bíblia, quando fala, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre o peixe, domínio sobre domínio. Deus criou o ser humano para ser filho dele,
conforme a imagem de Jesus, para exercer controle, domínio e governo na terra. Por isso que Deus sempre está dizendo: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus deu ao homem a habilidade de governar, de dominar e não de ser dominado. Tudo que você não domina te escraviza, tudo. Entenderam isso? Tudo que você não domina faz com que você se torne escravo. Então, a grande batalha da nossa vida é ter controle, domínio, governo. Eu não consigo ficar sem comer, eu não consigo ficar sem beber, eu não consigo ficar sem café, eu não consigo ficar sem... Você não consegue ficar sem, você não tem domínio sobre aquilo, você é escravo. E Jesus morreu para nos libertar, porque nós somos livres. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas há coisas que não convém. Você precisa exercer controle para que você não faça aquilo que é o que eu expliquei sobre liberdade. Livre não é quem faz o que quer, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Não. Livre é quem faz o que tem que ser feito. Por exemplo, eu posso beber, o que me impede de beber? O mercado está aí, conveniência está aí, droga está aí, bebida está aí, prostituição está aí. O que me impede? O que me impede de fazer isso? É você ser livre. Porque quem não é livre não tem escolha. Por isso que se torna dependente daquilo. Entenderam isso ou não? A pessoa que é livre, ela vê, ela pode até querer, ela pode até sentir, mas ela fala: não, não é bom. Não é bom para mim. Agora, quem não tem controle vai fazer o quê? Mesmo não querendo, o que Paulo fala em Romanos 7, que nós lemos esses dias? O bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu quero fazer, eu faço. Quem que me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, que vem e que paga o preço da nossa salvação, da nossa libertação e restaura o nosso governo. Por isso que Deus está sempre falando sobre domínio e governo, domínio. O pecado não terá domínio sobre vós. O que Deus quer que restaurar na nossa vida, porque a origem e o propósito de Deus é esse. Por que a Bíblia fala que Jesus é Rei dos reis, Senhor dos... As pessoas às vezes leem e não entendem. Jesus, ele não é Rei do Zé Mané, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos... E aí, o que um senhor faz? Governa. O que um rei faz? Governa. Então, se você não governa, você é governado. Se você não domina, você é dominado. E o diabo anda ao derredor procurando o quê? Uma área na sua vida que você não tenha domínio. Quando ele encontra essa área, ele só precisa te oferecer. Por isso que chama tentação. A tentação não é você lutando com o diabo. A tentação é você lutando contra o seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. E o desejo que você não domina te envolve. E o desejo que você não controla te leva ao pecado. E o pecado que você não controla te leva à morte. Então a gente precisa entender muito bem essa questão de desequilíbrio. Não é só comportamento, é em tudo. Em suas duas cartas, Pedro nos incentiva várias vezes a ter bom senso, autocontrole. 1 Pedro 1,13, 1 Pedro 4,7, 5,8, 2 Pedro 1,5. São versículos que estão falando para a gente sobre o que? Ter controle, ter domínio. Então são coisas que nós precisamos entender. Pastor, mas isso aí, assim, põe a mão na minha cabeça, unge, ora, e eu vou ter. Não é assim. Não é assim. Pode ungir você, orar por você, ministrar, soprar. Você pode cair arrebatado pelo Espírito, voar, helicóptero, tudo. Não vai mudar, irmão.
é fruto, não é dom, não é unção. O cara pode ter uma unção do mundo, ele pode ter dons de cura, sinais, prodígios, maravilha, não tem nada a ver com isso. É fruto, e fruto é consequência do seu relacionamento com Deus. Sabe aquela hora que o Espírito Santo fala para você assim: não, para, não faça isso? É ali. É você diminuir para que ele possa crescer. Entenderam? Eu lembro uma vez em Belo Horizonte, tinha um desviado lá, endemoniado, tribulado, que eu vou falar para você, pior que qualquer ser humano da terra é o tal do desviado. Ô racinha que só Deus, porque, filho, você ganha 100 caras para Jesus, e quando você pega um desviado, bichinho, porque normalmente o desviado, ele está amargurado com Deus, amargurado com a igreja, amargurado com o pastor, amargurado com o líder do louvor, amargurado com o líder, ele está amargurado, aí ele está azedo, raiz de amargura. Aí eu estou lá evangelizando o povo, falando de Jesus para o povo, e ele, em vez dele ficar quieto, não, tudo que eu falava ele ia ao contrário. Se eu falasse A, ele falava de Z. Aí um dia lá eu peguei, estressei com ele, e ele começou a falar muita borracha. Aí o sangue subiu para a cabeça, quase que eu dei um pé do vidro nele. Aí na hora que eu falei para ele calar a boca, que ele ia conhecer o Julião na Vila Nova, aí ele parou. Aí o pessoal, todo mundo da autoescola ficou me olhando, né? Porque nunca me viu daquele jeito. Aí todo mundo, ele parou e os caras falaram: cara, ele tá falando sério. Aí resumindo, o sangue subiu no olho. Aí você fica cego, né? Por isso que eu não gosto de discussão, porque eu sei quem eu sou, nervoso. Por isso que eu não gosto de discussão, porque não presta, para mim. Então é melhor você evitar, e para mim é melhor evitar discussão, porque eu não presto não, esse negócio é meio complicado para mim. Aí o cara ficou quieto, fiquei nervoso, subi para minha sala. Aí o coração estava batendo dentro do olho. Aí eu fui acalmando, o Espírito Santo falou para mim: coisa feia. Eu falei assim: eu sei, mas esse cara talha o meu sangue dentro da veia. Aí eu acalmei, ele falou: bom, agora você vai ter que pedir perdão, né? E como a discussão foi pública, o perdão tem que ser público. Tem muita gente que não entende isso, faz público e quer resolver no privado. Não, você fez público, tem que resolver público. Aí um dia ele estava lá, uns 3 dias depois, eu tive que esperar juntar a galera de novo. Aí eu chamei ele, chama Wagner, nem sei dele, não sei o que virou. Eu falei: Wagner, eu quero te pedir perdão, tal. Ele olhou para mim, ainda tirou onda na minha cara ainda. Você vê como é que é tribulado. Aí todo mundo que estava ao redor falou: ah, esse aí é o Júlio que a gente conhece. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa entender. Ah, mas eu sou colérico sanguíneo. Tá bom. É mais fácil para os melancólicos fleumáticos, né? Normalmente melancólicos e fleumáticos são mais calmos, tranquilos. Mas eu já vi uns melancólicos fleumáticos aí que quando sai do eixo, misericórdia, é pior que o colérico. Você já viu aquela frase que os calma é que mata? Você já viu gente calada é que mata? Você já viu essa expressão? Mas resumindo, é um problema que todo ser humano tem. Às vezes é numa área, às vezes é na outra, e nós temos que entender que Deus tem que nos dar graça, nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus que nos permita ter controle nas situações adversas da nossa vida e nas situações, áreas da nossa vida que tem algum trauma. O autocontrole é uma virtude que recebe pouca atenção de forma consciente da maioria dos cristãos. Por quê? Porque a maioria dos crentes estão preocupados com o quê?
com os pecados grandes e visíveis. A gente está preocupado em não matar, não roubar, não traficar, não adulterar, não prostituir, essas coisas mais que você sabe que a gravidade o estrago é maior, porque o que muda de pecado, pecadinho em pecadão é a consequência. Pecado é pecado, mas as consequências mudam e mudam seriamente. Mas a gente é muito preocupado com as coisas que são grandes. Como a própria Bíblia diz, as raposinhas, elas são pequenininhas, ficam entrando e saindo do vinhedo, come a flor e acaba matando o vinhedo. Então, a crentaiada, nós temos uma autodefesa já com aquelas coisas que são grandes. E as coisinhas, né? As poeirinhas, as raposinhas, as coisinhas mais, vamos dizer assim, a gente vai acabando, a gente deixa passar. Não fica dando muita ênfase, muita preocupação, né? Até porque todo mundo é humano, é falho, é fraco, todo mundo tem sentimentos, pisou no meu pé, como é que é as frases aí? Vai rodar a baiana, né? O povo tem um monte de ditado, se pisar no meu pé não sei o quê, se não sei o quê, se pisar eu rodo a baiana, né? E a gente se descalça nessa questão das nossas emoções, é sentimento, e aí a gente não dá a mesma ênfase. Mas, por causa disso, às vezes, coisas terríveis acontecem, oportunidades se perdem, coisas podem acontecer justamente por causa disso. Então a comunidade cristã impõe limites nos que nos impedem de cometer pecados óbvios. Então as coisas grandes, nós temos aí uma preocupação, né? Vou dar um exemplo para você: crack, cocaína, alucinógenos, aí a gente preocupa, né? Mas uma maconhinha, um cigarrinho, uma cervejinha, de boa, né? Se vender na Drogazil ou na Odeon, tiver receita, aí beleza também. Um monte de crente viciado em droga de farmácia, toma Rivotril, toma Fluoxetina, toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver, remédio para comer, remédio para rir, remédio para chorar, remédio, drogado. Qual que é a diferença entre a droga e o remédio? A dose. Toma uns 7 vidros de xarope para você ver como é que você fica. Você sabia? Você sabia que se você tomar xarope, uns 5, 6 vidros de xarope, você fica groguinho? Você sabia que tem comprimido que se você tomar uns 3, 4 e tomar um trem em cima, você fica doidinho? Qual que é a diferença da droga do traficante e da droga da farmácia? A dose. Então é aquela história, a gente tem uma preocupação com as coisas que são óbvias. E a gente vai deixando as coisas que nós não julgamos tão... Vamos dar um exemplo bíblico. Pedro, quantos anos ele andou com Jesus? 3 anos e meio. Quando eles foram lá no jardim lá que Judas veio com soldados, o que Pedro tinha na cintura? Uma espada. 3 anos e meio vendo Jesus curado, o que Pedro estava com essa espada? Aí ele vai lá e mete a espada na cabeça, porque na verdade ele não foi na orelha não, viu? Eu acredito que o servo do sumo sacerdote ele deu para matar mesmo. Aí ele deu uma desviadinha, pegou na orelha. Jesus cura o cara, Malco, e fala para Pedro: Pedro, quem vive pela espada, morre pela... E Jesus nunca falou para ele: tira essa espada da cintura, rapaz. Você não sabe de que reino você é? Então, a gente precisa compreender que a gente está muito preocupado com as coisas óbvias. E aí a gente acaba deixando para lá. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um pecado que é muito comum na igreja: adultério. Grave? Prostituição. E a fornicação?
99,9% dos jovens que namoram na igreja transam. Agora, biblicamente falando, qual que é a diferença de fornicação, prostituição e adultério? Nenhuma. Nenhuma, irmãos. Fornicar, prostituir, adulterar. Pecado de imoralidade. Mas todo mundo está preocupado com qual pecado? Prostituição. Prostituição é grave, né, irmão? Um prostituto. Adultério. Não, adultério também é duro. E a fornicação? Não é dura? Não tem consequências? Vocês estão entendendo como é que o ser humano é? A gente fica focado, não, isso não, mas isso aqui, isso que é a mesma coisa. Qual que é a diferença do cara que fuma cigarro do cara que fuma uma pedra de crack? Consequência, porque para Deus é o quê? Vício, dependência, falta de domínio. Qual que é a diferença do cara que bebe cerveja e do cara que fuma crack? A velocidade que o cara fica doido. Entende isso? Porque se o cara ficar bebendo, ele vai ficar doidão. Então nós temos uma preocupação com aquelas coisas que nós julgamos que são graves. Qual que é a diferença de pornografia, masturbação, fornicação? Entenderam? Aí a gente vai achando que a falta de controle numa área que ninguém viu, que ninguém sabe, para Deus não muda nada. Só que a gente pensa que não tem problema. Como que não tem problema? Tem problema. A comunidade então fica preocupada com os pecados óbvios, mas dentro desses limites nós vamos vivendo assim o nosso bel prazer, julgando aquilo que nós consideramos ser ou não errado, ser ou não pecado. Não é verdade? Tem crente que parecendo um gibi de tanta tatuagem. Por quê? Porque eu gosto. Tá, e Deus? Não tem mais onde pôr piercing. E Deus? Qual é a vontade de Deus? O que o Espírito Santo fala? Então as pessoas vão vivendo de uma certa forma, perde o controle das coisas. Entendeu? A comida, por exemplo. Comida. A Bíblia fala que glutonaria é pecado. Falta de controle. A gente come para quê? Para nutrir o corpo, para viver. Não. A gente come por prazer. E aí você usa a comida como uma fuga. E come, bebe, come. É pecado? É. Ah, mas é pecado comer? Não, comer não é pecado. Mas não ter controle sobre a comida é. Então é uma coisa que a gente precisa parar e falar, peraí. A coisa tem que ser vista diferente. Raramente dizemos não aos nossos desejos e emoções. Então comer não é pecado, então eu como um porco. Então aí eu começo a achar que o fato de não ser pecado, pelo menos aos nossos olhos, porque, né? Mas não deixa de ser falta de domínio, falta de controle, falta de temperança. A falta de autocontrole talvez seja, tirando os casos aqui de tireoide, doenças, tá? Que há casos hormonal, existem possibilidades de uma pessoa perder o controle do peso por questões de hormônio, etc, etc. Mas a maioria dos problemas é realmente falta de controle mesmo da nossa vida. Então, a falta de autocontrole talvez seja um dos nossos pecados mais intocáveis, né? O que nós mesmo mexendo. Por que nós estamos falando de pecados intocáveis? Porque a gente não toca. Esse é o tipo de mensagem, por exemplo, que, né? E por que toleramos? Por que a gente tolera essa falta de controle? Ah, mas todo mundo é humano, tem sentimentos. A gente sente. O que vai fazer? Controlar. Ficamos mais vulneráveis aos outros pecados intocáveis. Se você não tem autocontrole, vamos dizer assim, o descontrole é uma porta para outros pecados. Entenderam?
A falta de controle vai abrir porta para outras coisas. O descontrole da língua, por exemplo. Nós sabemos que fofoca é pecado? Sim ou não? É, E por que todo mundo gosta de falar? brincadeira. Irmão, você não gosta de falar, irmão. Às vezes não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a vida da gente, não tem nada a ver com nada da gente, e está falando. Gosta de uma conversa, o ser humano, e a maioria, viu? Não estou falando para um, para dois, não, é para a maioria. Até a frase, você não viu, você não sabe, então não fala. Não, mas a gente fala. Ó, fulano me falou. Aí começa. Falta de controle. Então, às vezes, não é só você xingar uma pessoa, é falta de controle, falta de você dominar a sua língua. Por exemplo, a falta de controle na língua abre o caminho para todos os tipos de conversas pejorativas, com sarcasmo, fofoca, calúnia, desdém, menosprezo. Algum tempo atrás aqui tinha um rapaz que vinha aqui na igreja, tinha problema de homossexualidade, homoafetividade. E eu vi alguns irmãos brincando, zoando, tirando sarro, fazendo brincadeirinha, piadinha. Mano, isso é muito feio. Isso é pecado. Seja lá qual for o problema que a pessoa tem. Estou dando um exemplo disso porque aconteceu. Eu vi alguns irmãos com sarcasmos, brincadeiras, isso aí é pecado. Quer dizer, qual é a diferença? Um tem um problema numa área, outro tem um problema na outra. Por isso que a Bíblia fala para ninguém julgar ninguém. Então, essa falta de controle na língua, conversa, fofoca, sarcasmo, desdém, calúnia, menosprezo, você nem sabe de nada. Eu lembro uma vez, eu era recém-convertido, saiu uma conversa lá na Peniel que o pastor Marcos tinha abusado de um adolescente. Só no jornal. Rapaz, foi um salseiro. O pastor pegou o advogado, foi no jornal. Aí começou a puxar quem falou? Aí o jornalista, quando viu que ia... Resumindo, quem falou? Fulano falou, fulano falou, fulano falou. Chegou numa irmã da igreja, que ouviu uma conversa num salão de beleza. Esses manicure, pedicure, cabelo. E ovelha dele, viu? Não vou falar o nome dela não, porque a maioria de vocês conhece. Aí ele chegou lá na irmã, olha, chegou nem... Por que você falou isso? Não, fulano... Não, então vamos resumir. Entrou na justiça, o jornal teve que fazer uma errata, pedir perdão, e foi ela. Então, irmão, você viu? Você viu? Não. Então, falta de controle na boca, fala o que não deve, do jeito que não deve, zoa, desdenha, menospreza, calúnia, fofoca. E aí, como diz um sábio que escreveu sobre isso, pega um travesseiro de pena, sobe em cima do morro e solta as penas. Depois você vai e pega de volta. Você consegue pegar todas? Pessoas leram no jornal isso, ouviram isso, e depois não leu lá que o jornal teve que pedir perdão. E até você provar que focinho de porco na tomada, meu amigo, acabou com a vida do ser humano. Eu vi um caso lá em Cuiabá, acusaram lá um pastor de adultério e tal. Rapaz, acabou com o ministério dele, acabou com a família dele, acabou com os filhos dele. O cara quase enlouqueceu. Aí depois de muitos anos, a dona foi lá e confessou que na verdade não era nada daquilo, porque ela se apaixonou pelo pastor, o pastor não quis nada com ela e ela acabou inventando a história para prejudicar ele. Só que ela não prejudicou ele, ela prejudicou todo mundo. E aí depois, como é que faz? Como é que desfaz? Então olha para você ver, Tiago diz que a língua é um membrozinho pequenininho, mas pode botar fogo numa floresta. Uma conversa atravessada, mal falada, de uma coisa que às vezes nem é, destrói a vida de uma pessoa, uma família, uma igreja. Então olha, né? O povo gosta de conversa.
gosta de conversa. Ser humano gosta de conversa. O que é autocontrole, então? É o domínio, ou o governo cauteloso sobre os nossos desejos. Pastor, mas eu sinto. Não, você sente um monte de coisa. Você está corrompido pelo pecado, vendido ao pecado. A sua natureza está corrompida. Você sente mesmo, é. Se você não sentisse, Jesus não precisava ter morrido por você na cruz. Eu já ouvi cada barbaridade em igreja. Não, se Deus quiser, Ele que tire de mim o desejo. Então você tem que morrer, pô. Você não quer sentir nada. Não, isso não é evangelho. A pessoa está louca. Ela quer assim, não, se Jesus quiser, Ele tira o desejo de mim. Então você tem que morrer, irmão. Você está vivo. As pessoas parecem que não estão entendendo. Ah, Jesus morreu por mim na cruz, então eu continuo com desejo. Meu filho, você vai morrer com desejo. Até você dominar. Não quero isso. Igual eu vejo gente que não consegue, crente, viu? Não consegue parar de fumar. Já vi vários. Caindo os dentes, já tem 20, 30 anos de igreja, não consegue parar de fumar. Aí você fala para o cara, mas você não consegue parar de fumar? Um trenzinho aí, não consigo. O que Deus quer é que a gente domine. Deus falou para Caim, o pecado jaz, cumpre a ti dominar. Ah, mas eu não consigo. Ah, então tá bom. Não entendeu a cruz, Jesus morreu em vão. Não, mas se Jesus quiser, pastor, Ele que tira o meu desejo. Pô, então tá, vamos pôr amnésia. Você vai perder a memória, perder todo o conhecimento que você adquiriu na vida, zerar, dar um reset, começar de novo. Ué? Ah, mas eu também sinto, mano. Todo mundo sente, está vivo. Só não sente quem já morreu. Quem já morreu acabou, mas quem está vivo, sente. Então, autocontrole é o que, pastor? É você ter governo e domínio sobre os seus desejos. Eu não consigo ficar sem comer. Então tá bom. Você vai ser escravo da comida. Eu não consigo ficar sem tomar café, já ouvi. Então tá bom, então vamos. O café é o seu senhor. Então, sobre os nossos desejos, anseios, impulsos, emoções, paixões. Por quê, pastor? Porque existem em você a razão, o instinto. Tem coisa que é instinto. Tem coisa em você que é instinto. Você já está programado. Está dentro do seu DNA. Tem coisas que você tem que pensar. Tem coisas que são instintos. Então você tem que ter controle sobre os seus impulsos, sobre as suas emoções, sobre as suas paixões, sobre os seus desejos, anseios. Em outras palavras, Deus morreu na cruz para te libertar de tudo isso. E hoje tem uma crentalhada que quer servir a Deus assim. Ele quer embutir dentro da palavra de Deus aquilo que ele quer. Esses tempos atrás eu estava conversando com um rapaz homoafetivo. Aí ele querendo, resumo, eu quero servir a Deus assim. Eu falei, e se o pedófilo falar que ele é pedófilo porque ele é assim, que ele é assim? Como é que vai ser? Vocês estão entendendo a gravidade? Você já pensou se todo mundo chegar e falar, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim. Então, nós vamos ter que abrir um monte de inserções na Bíblia para que a pessoa seja aceita no pecado dela. O ladrão, o assassino. Então vamos criar parênteses na Bíblia. O que é não, o que é certo, o que é errado. É sim, sim, não, o que passa disso vem do maligno. Mas hoje existe na pós-modernidade ou transmodernidade, porque já está passando da pós-modernidade para a transmodernidade, entendeu? Então é o seguinte,
O que é autocontrole? É dizer não, na hora. Certo. Ah, mas eu estou sentindo, mas meu Deus do céu, você vai sentir, filho. Você tem que saber dizer Não. não. Ou senão você faz o que a Bíblia fala. Se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Se o teu braço te faz pecar, o que você faz? Então o que Deus está dizendo? Corta o mal na raiz, não é literal para você arrancar o olho, não. É para você cortar o mal na onde? Na raiz. Onde que começa o adultério? Fala para mim. No olhar, no que mais? Conversinha. Conversinha, irmão. Ai, você é tão linda, eu vi essa foto. Ai, você viu? Ai, você acha bonita mesmo? Ai, você acha bonita? Aí pronto, filho. Aí vai. Filho, corta o mal na onde? Mas pastor, eu não tenho condições de ter rede social. Então não tenha. Pastor, eu não tenho condições de ter smartphone, Google. Eu não tenho, pastor. Então não tenha, irmão. Pastor, eu não tenho condições de ter televisão. Não tem, é melhor entrar no céu sem televisão do que entrar no inferno com televisão. Filho, você não tem controle de televisão, você não tem controle, então é melhor você não ter. Você não consegue ter rede social, ser crente? Você não consegue? Não tenha. É mais bonito você sair fora, dizer eu não tenho controle. Ah, não, pai, eu tenho controle. Bom, então se você tem controle, é igual para o Facebook. Eu uso para quê? Evangelismo. Não olho nada de ninguém. Com raríssimas exceções. Às vezes o cara manda convite para mim, não lembro de onde que é, eu entro lá para ver de que cidade que é, para ver se eu tento lembrar. Mas assim, irmão, para mim serve lá, eu vou lá, posto mensagem da Bíblia, ou política, alguma coisa que eu quero e pronto, acabou. Não. Mas tem gente que fica horas lá olhando tudo da vida de todo mundo. Para quê? O que você está querendo? Não pode ver o Google e a internet é assim, ó. Se você clicar em A alguma vez, o sistema fica mandando mensagem para você toda hora. As pessoas não entendem. Ah, mas por que está vindo esse monte de mensagem de pornografia para mim? Porque se você clicar em um site de pornografia, a internet entende o quê? Esse cara gosta de pornografia. Aí fica mandando pornografia para ele. Ah, eu não sei, pastor. Meu computador fica aparecendo essas mensagens. Ô, neném. Ô, juvenil. Você clicou lá. Aí o computador fica te mandando. Se você comprar, por exemplo, eu quero comprar uma moto. Sabe o que a internet vai fazer? Vai mandar um monte de sites de venda de moto. Se você clicar em cima, máquina de lavar, tudo quanto é site que vende máquina de lavar, vai mandar mensagem para você, juvenil. Ai, pastor, apareceu aqui, apareceu porque você clicou em algum lugar, irmão. Autocontrole é dizer não, na hora, certo. Não quero. Eu estou com vontade, eu estou com vontade, mas não posso. Isso é ser livre. Eu estou com vontade, mas eu não quero. Não posso, me faz mal, vai me matar, destruir a minha vida. E ter comedimento nas vontades e atitudes ilegítimas. Mas você tem que saber o que é bom para você e o que não é. Você tem que saber, meu irmão. Nem todo mundo, nem toda roda, nem toda amizade, nem todo ciclo de amizade presta. Tem que saber o que pode, o que não pode, o que serve, o que não serve. Então, restrições absolutas daquilo que é pecado. O que o pecado causa? Morte. E tem gente que peca como se fosse cibalena, docinho, jujuba. Mata, não. Pecado é igual cartão de crédito. O cara vai lá, satisfaz o desejo dele na hora, mas a fatura chega. O tanto de gente que foi para a praia nesse final de ano, hein? Olha o cartão, ó. Agora na hora que chegar a fatura de janeiro agora, ou de fevereiro, no sangue de Jesus, aí fica louco. Divide em 12 vezes. Passa o ano inteirinho pagando a brincadeira. Pecado é igualzinho. Prazer imediato, fatura para sempre.
paga a fatura para sempre. Por exemplo, ter moderação quanto ao uso da TV. Pastor, assisti uma série, 22 séries, emendado. Pastor, mas é pecado assistir série? Irmão, você já ficou 10 horas lendo Bíblia e orando? Se você não ficou, então é pecado. Pastor, não, eu já fiquei 10 horas orando, então, amém. Assiste 10 horas de vídeo, de série. Você nunca ficou 10 horas lendo Bíblia e orando e fica 10 horas vendo série? 6 horas, 5 horas, você já ficou 5 horas, 6 horas? Olha, faz a matemática. Quanto tempo perdido? Aí a pessoa não sabe por quê. Então, restringir, né? Aqui está falando moderação quanto ao uso da TV, restringir totalmente a pornografia da internet. Lembre-se que todo pecado da imoralidade começa no videozinho. Vê, enche a mente, aí, filho, é só esperar o momento certo, tomba. O autocontrole, conforme a Bíblia... O autocontrole, conforme a Bíblia, não é exercitado por força de vontade. Você não é pensamento positivo. Tem gente que fala, não, você tem que ter pensamento positivo. Não é isso não, filho. Você tem que ter discernimento do que é bom e do que é ruim. Você tem que entender, isso aqui não é bom para mim, isso aqui é bom para mim. Isso aqui vai me fazer crescer. Isso aqui me perguntaram várias vezes, se pode ouvir música do mundo? Eu falei, toca lá no céu, Jesus escuta. Porque se não toca no céu e Jesus não escuta, você está perdendo seu tempo. Não, mas a letra é boa, não fala nada demais, tudo bem, mas te faz crescer? A maioria das músicas fala de quê? Traição, sofrimento, sofrência, só coisa que não alimenta, não muda nada. Só que você não sabe que é mensagem subliminar. A pessoa vai ouvindo. Vou dar um exemplo. Há 50 anos atrás, se uma moça chegasse em casa e falasse para o pai e para a mãe, estou grávida, o que acontecia? Rapaz, ela estava lascada. Hoje, menina chega grávida, faz festa, chá de revelação. A menina às vezes não sabe nem quem é o pai. Tem que fazer DNA dos 3 ou 4 que estavam na roda dos amigos. Mas ai, que minha filha está grávida. Ô irmão, chá de choval, chá de fralda, chá de berço. Antigamente uma menina falasse para o pai que estava grávida, ela tinha que fugir de casa, desaparecer no mundo. Conheço várias histórias. Hoje, menina engravida, chega em casa, pai, tem uma coisa a te contar, o que é, filho? Estou grávida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí, pastor, mas por que hoje está assim? Porque as novelas, os filmes, os livros, as séries vão criando um monte de permissividade. Aí a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E aí você fala, é assim mesmo. Tem jeito não. É assim. Todo mundo faz. Então, aí vem o segundo, do outro pai, o terceiro, de outro pai, o quarto, de outro pai, o quinto. Daqui a pouco eu fui lá, aqui não acontece não, mas lá em Cuiabá eu fiquei assustado. Rapaz, aqui não, aqui é tranquilo, mas lá em Cuiabá eu morei 2 anos lá, eu fiquei assustado, irmão. Lá é comum, a mãe lá tem 5, 6, 7 filhos. E 2, 3, 4, 5 pais lá. Eu falei, rapaz, que coisa louca. Vive de pensão. Às vezes nem vive de pensão não, porque não tem juízo mesmo não. Então conhecemos muitos não crentes que mostram autocontrole em áreas específicas da vida porque desejam alcançar um objetivo. Eu já vi, por exemplo, cara que nem é crente mas tem um objetivo, tem um propósito. O camarada é atleta, o camarada por exemplo, ele tem um objetivo na vida, ele quer vencer na vida, e o cara aprende a dominar. Meu irmão, eu vou traduzir toda essa aula
para o mundo secular. Sabe, tudo que eu estou te falando, como é que é estudado no mundo secular? Inteligência emocional. Se você pegar um livro de inteligência emocional, do que eles estão falando? Do fruto do Espírito. Estuda sobre inteligência emocional, que os coaches estão aí ganhando dinheiro, ensinando. Você tem que ter inteligência emocional. A Bíblia está falando de inteligência emocional, e o nome na Bíblia para inteligência emocional chama fruto do Espírito. Enquanto lá no mundo eles chamam de inteligência emocional. E eles falam que quem não tem inteligência emocional nunca vai ser milionário, nunca vai vencer, nunca vai alcançar o seu destino, nunca vai ser nada. Por quê? Porque as suas emoções se sabotam. Por causa de orgulho, por causa de soberba, por causa de altivez, por causa de raiva, por causa de falta de mentalidade, falta de foco, a pessoa acaba se perdendo. Lá eles ensinam assim. Aí você vem para a Bíblia está falando sobre fruto do Espírito, domínio próprio, temperança. É a mesma coisa. Dentro da igreja, fruto do Espírito. Fora da igreja, inteligência emocional. Então, toda vez que você estiver lendo um livro de inteligência emocional, ou vendo uma palestra, lembre-se que está falando disso. Controle, domínio, governo. Você precisa ter governo. Se você lê a inteligência emocional, o cara está falando a mesma coisa. A mesma coisa. Então, um atleta pode ser regrado na alimentação, mas possuir um gênio de cão e ter aqueles ataques de... Por exemplo, você conhece algum jogador de futebol famoso que perdeu a carreira por causa de falta de controle? Tem vários. Vários. Aquele Ronaldinho lá, o R10, o cara é fenômeno, gênio, mas chegou no final da carreira, ninguém queria no time. Por quê? Ele desagrega o time, festa todo dia. Aquele Adriano Imperador, o cara é fabuloso, perdeu a carreira. Por quê? Falta de controle. E tantos outros. Enquanto um Cristiano Ronaldo está com 35 anos valendo ouro, não bebe, não fuma, não faz tatuagem, não sei o que, todo focado na carreira. O camarada tem hora para dormir, hora para comer, mas é porque ele tem um sonho, tem um projeto, não é porque ele é crente. Mas ele deve ter coach falando para ele, ó, isso não é bom, isso é bom, não posta essa foto, e essa roupa aí não é legal, isso não é bom. No mundo secular é a mesma ideia. Todo mundo tem que ter controle de emoção, senão perde. Na vida espiritual não é diferente. Então, no entanto, o autocontrole, de acordo com a Bíblia, está presente em todas as áreas. Exige confronto incessante com as paixões da carne, que batalham contra a nossa alma. 1 Pedro 2,11. Esse autocontrole depende de persuasão, capacitação do Espírito Santo, exige, a nossa mente seja continuamente exposta aos ensinos de Deus, meditação, conhecimento do caráter de Deus, conhecimento da vontade de Deus, principalmente com conhecimento das consequências daquilo que você está fazendo. Nós temos que orar, jejuar. Por que o jejum é tão poderoso? Porque não existe nada que te dá mais exercício de controle do que o jejum. Se você controla a vontade de comer, vontade de beber, você controla um monte de coisa, você controla tudo. Se na hora que você está com fome, com sede, você fala, não, estou consagrando, meu irmão, é isso que as pessoas não entendem. Por isso que o jejum tem poder. Porque o jejum é você exercitando a tua vontade. Não vou comer. Estou de jejum de 6 às 18. Então você está exercitando o controle. Se você consegue ficar 40 dias em jejum, se você faz um voto de 1 ano sem refrigerante, 1 ano sem doce, 1 ano sem café, meu irmão, você está exercitando o controle. Por isso que jejum tem tanto poder na vida espiritual. Então, exige que a nossa mente seja continuamente exposta e que oremos sem cessar, pedindo que o Espírito Santo nos conceda vontade e poder para exercitarmos autocontrole. Podemos afirmar que o autocontrole não é o domínio por força de vontade pessoal, mas o controle da pessoa pela força do Espírito. Quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha... Do que Deus está dizendo? Disso. Não é você vencer na força do seu braço, na força da sua mente, mas é você se submeter à vontade de Deus e ao poder do Espírito Santo. Embora tenhamos de exercer autocontrole em todos os aspectos da vida, iremos analisar 3 áreas em que os cristãos mais falham
em colocá-las em prática. A primeira área, comida e bebida. Você já viu essa expressão? Crente não fuma, crente não bebe, mas ele? Você já ouviu? Já ouviu ou não? Isso é feio ou bonito? O que vocês acham? Feio. Ô filho, você já viu festa de casamento onde vai crente? Rapaz, sem brincadeira, eu já vi. Olha, eu vou falar, eu já fiz muito casamento. Irmão, eu já vi coisa em festa. Rapaz, eu já vi gente pegando comida, docinho, colocando em bolsa. Pensa na crentaiada morta de fome, parece que está acabando o mundo em comida. Eu já vi mulher assim distinta, assim, que você olha e fala, ó, mulher de Deus. Rapaz, no aniversário de 80 anos da minha sogra, meu irmão, sem brincadeira. Eu nunca vi aquilo na minha vida, não, de tanto desespero, né? Catando doce, enfiando na bolsa, enfiando no bolso. Que isso, mano? Parece como, rapaz, a hora que o cara fala, o jantar está servido, parece tiro de 100 metros. Tem gente que já pega o prato e já fica assim. Gente, que é isso, rapaz? Que desespero é esse? Parece que vai acabar o mundo. A crentaiada é louca, parece louco. Parece aquele demônio da Tasmânia, sai comendo tudo. Você já viu aquele desenho que tinha no passado? Que ele saía comendo, roendo toco, roendo árvore, comendo. Rapaz, é uma crentaiada louca. Que desespero, parece que vai acabar o mundo. Não tem controle. Então, refiro-me à tendência de ceder continuamente ao desejo de comer e beber determinadas coisas, comer demasiadamente ou comer como fuga para suas emoções e descontrole. Eu vejo aquele Quilos Mortais na televisão, é um programa que tem na TV a cabo. Cara, o cara chega a 250, 260, 270, o cara não para de comer. Fuga. Todo cara que tem aquele pesão lá, vai no psicólogo, vai lá, é trauma. Abuso, problema com o pai, problema com a mãe, problema de... Rapaz, é fuga. Ah, mas não é comida, não é droga. Não, o pecado é a falta de domínio. A falta de controle. Então essa é a primeira área que a crentaiada, que nós todos precisamos vigiar. Senão você vira escravo da comida, escravo de bebida. E não é só de bebida alcoólica, não. O cara, não consigo ficar sem coca, tem que tomar coca todo dia. Então você é escravo de coca. Eu conheço cara que bebe, eu vi um caso de um cara que bebe duas garrafas de coca por dia. Grande. Hã? Quem falou conheço? Você é doido, não sei o que é não. Então, a comida é a primeira. O camarada vira o bicho, parece o bicho da seda, o dia inteirinho comendo. A segunda área que os cristãos geralmente não têm controle é o temperamento, né? E aí vai, o meu temperamento, eu sou colérico, sanguíneo, inflamado, melancólico. Aí o camarada escora no temperamento. Meu irmão, o temperamento existe, ele influencia, mas não é desculpa. Vocês estão entendendo? Não desculpa. Não adianta a gente pegar e escorar e falar, não, é meu temperamento. Isso é conversa, irmão. É descontrole, orgulho, soberba. Ninguém quer perder. Aí a gente explode, por quê? Porque não quer perder. E aí você usa força, seja por palavras, seja por gestos, seja por atitudes. Então, tem que ter controle. Meu temperamento tá bom, mas a Bíblia fala que a gente pode ter controle. Mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, irmão. Mas também não é impossível. Dá para a gente orar e jejuar e buscar a Deus, pedir de Deus controle sobre essas coisas. Então não adianta a gente pegar, meu temperamento é explosivo, é um estouro, 2 minutos de estouro por um preço para uma vida inteira às vezes. Mata alguém, briga com alguém, perde amizade, perde família, perde mulher, perde filho. Eu vi um caso lá em Jaú, quando eu pastoreava lá, o cara discutiu com a mulher, deu um tiro na cabeça dela, na frente das crianças. Tinha 2 meninas dentro do carro. E depois, foi pra cadeia. E aí, você vê, uma brincadeira. Um momento de explosão custou a ele anos de cadeia. Então, porém, intenso de ira, quase sempre seguido de calmaria imediata. Explodiu, passa um pouquinho, fica bom.
Ah, me perdoa. Você pede perdão uma, pede perdão duas, e a hora que não der para pedir perdão? A pessoa de pavio curto fica zangada, irritada com facilidade e tem pouco ou nenhum controle sobre suas emoções. Geralmente a pessoa explosiva também tem o pavio curto. Outra maneira de descrever esse tipo de pessoa é: ele vive chutando o pau da barraca. Depois a barraca cai e tem que levantar de novo. Falaremos mais sobre a ira em outro capítulo. Aqui a ênfase é colocada no descontrole, não na ira em si, mas no descontrole. Na maioria das vezes a ira é pecado, mas a pessoa explosiva também peca pela falta de autocontrole. O livro de Provérbios faz várias advertências contra esse gênio explosivo. Por exemplo, quem se irrita com facilidade cometerá erro. Está certo ou não? Não, lógico, está certo. Provérbios 14, 17. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32. O Novo Testamento, Tiago nos demonstra a sermos tardios para irar-se. Tiago 1,19. Lembre-se de que devemos guardar a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra ele. Salmo 119, 11. Se memorizarmos esses versículos de Provérbios, Tiago, Salmos, serão de grande ajuda para controlarmos nosso temperamento. A terceira área que a crentalhada peca, não exerce controle: vida financeira. Compra o que não pode. Dívida, dívida, dívida. A maioria dos crentes está endividado. Mas está endividado por quê? Porque comprou o que não precisava. A maioria, irmãos. Você não pensa na hora de comprar, a hora que você comprou, fez a dívida, e aí? Passa a vida inteira correndo atrás de dívida. Compra. Tem dinheiro? Não. Passa cartão. Tem dinheiro? Não. Passa cartão. Cartão de crédito, irmão, é um perigo. Principalmente se você tiver limite alto. Principalmente. Aí você vai lá, não tem controle na sua vida financeira, não sabe fazer conta, vira uma bagaceira, dívida, juros sobre juros, e para você sair fora disso aí, só um milagre. Então, essas são as três áreas que a maioria dos crentes estão aí sofrendo. Pastor, se eu ganhasse 10 mil reais, eu guardava dinheiro. O cara ganha 10 mil reais e não guarda dinheiro. Por quê, pastor? Porque ele aumenta o padrão de vida. Se eu ganhasse 1.000, não, 1.000 é pouco, eu quero 5 mil, aí ganha 5 mil, está devendo. Eu conheço gente que ganha 3 mil e guarda dinheiro, conheço gente que ganha 5 mil e está devendo. Conheço gente que ganha 3 mil e guarda dinheiro, conheço gente que ganha 10 mil e não guarda. Porque ganha dinheiro, aumenta o padrão. Ganha dinheiro, aumenta o padrão. Ganha dinheiro, aumenta o padrão. Então quer dizer, nem que você ganhe 20 mil vai dar. Porque por mais que você ganhe muito dinheiro, nunca vai ser o suficiente. Exceto se você for o Silvio Santos. Ou um grande milionário que você pode comprar o que você quer, que não vai fazer falta. A maioria das pessoas que gastam, elas estão descontroladas emocionalmente, sabia? Você sabia que a maioria das compras das pessoas é um meio de você criar uma satisfação? A maioria das dívidas não são por necessidade, é só um meio de você suprir algum problema emocional. Estou triste, compro. Estou alegre, compro. Compro. Então lembre-se de que este livro fala sobre pecados intocáveis ou aceitáveis, ou intocáveis no sentido que ninguém quer tocar. Pecados que toleramos em nós. A gente não quer olhar porque, tipo assim, todo mundo deve, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo tem temperamento, então a gente vai tolerando esses pecados na vida da gente. E às vezes, por causa disso, o plano de Deus na nossa vida se retarda. Como o autocontrole não é uma virtude muito enfatizada entre os crentes, observamos que somos descontrolados em algumas áreas ou aspectos da vida. Em sua busca por crescimento nessa área, lembre-se de que autocontrole é fruto do Espírito. Se você quiser sair do termo bíblico
você pode fazer um curso de inteligência emocional. Aí você vai ouvir tudo que a Bíblia fala, só que numa versão com palavras diferentes. ICP, inteligência emocional, destino, que é a frase mais usada pelos coaches, destino. Você tem que cumprir o seu destino, você tem que ir rumo ao infinito. Você é infinito e você tem que desenvolver o seu destino. E até certo ponto é verdade. E somente pelo poder capacitador de Deus que conseguimos algum processo. Em outras palavras, se você não se relacionar com o Espírito Santo, você nunca vai gerar frutos do Espírito. Entenderam ou não? Como é que eu adquiro tudo isso? Orando, jejuando, meditando, buscando a Deus, chorando na presença dele, sendo humilde, pedindo perdão, reconhecendo para as pessoas, reconhecendo para você mesmo, reconhecendo que você precisa melhorar. Porque quando que você vai melhorar? O dia que você reconhecer que isso está atrapalhando a sua vida. Enquanto você não reconhecer que isso está te destruindo, você não vai mudar. Mas a partir do momento que você reconhece, fala, peraí, quando é que eu consigo cura de alguma coisa? O primeiro passo para a cura, reconhecimento. Eu preciso melhorar. Não ser complacente. Não ser uma pessoa assim, não, eu sou assim mesmo, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Então a gente pode mudar, deve mudar, e o Espírito Santo está aí para isso. Amém? Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos orar e queremos agradecer por esse tempo. Queremos pedir apoio, ajuda, socorro, cuidado, zelo, que o Senhor possa nos ensinar a dominar, governar as nossas emoções. Ajuda-nos, ó Pai, a ter controle, domínio sobre as nossas emoções. Nós sabemos que é difícil, envolve muitas coisas, mas nós também sabemos que é possível. Que o Senhor nos ajude a melhorarmos, a crescermos, a amadurecermos, a entendermos que o domínio próprio, o controle, a temperança, o equilíbrio são frutos do Senhor na nossa vida e são coisas que refletem a Tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, até quinta-feira, culto de oração.